No vídeo de hoje eu vou te ensinar a como ser mais produtivo nesse ano de 2019 e alcançar todos os seus objetivos. Muitas pessoas acham que precisam de muito mais tempo para tirar o plano delas da cabeça ou do papel e colocar em prática. Elas acham que por elas já trabalharem, elas não conseguem abrir um negócio novo, ou porque elas trabalham e estudam, elas não conseguem estudar para um outro vestibular ou para um outro concurso. E o que acontece muitas vezes é que a gente começa a encontrar mais tempo para fazer essas atividades e na verdade a gente não consegue ser tão produtivo quanto a gente era quando tinha pouco tempo. E eu vou dar um exemplo aqui rápido para vocês. Antes de eu começar aqui a trabalhar só com os estudos, com a leitura, dando curso sobre essas coisas, eu trabalhava na empresa do meu pai. Eu fazia faculdade à noite e eu tinha que ir para São Paulo todo final de semana. E eu não tinha muito tempo para estudar e para poder ver essas coisas aqui, para poder pesquisar e trabalhar além do que eu já trabalhava. Então eu tinha que me virar muito com o pouco tempo que eu tinha. E eu percebi que naquele momento em que eu tinha muito pouco tempo, eu conseguia produzir muito mais nesse pouco tempo que eu tinha. Tanto que na época que eu me demiti lá da empresa para poder focar só no que eu estou fazendo agora, eu passei por um período muito difícil de procrastinação, que eu fiquei 2 meses sem fazer nada. Ficava vendo série, lendo coisas que não tinham nada a ver, e era isso que eu fazia. Eu não fazia mais nada de importante. Eu não estava trabalhando realmente no que eu precisava, sendo que finalmente eu tinha muito mais tempo para fazer o que eu precisava. E isso acontece com muita gente, tá? Não é só comigo. Muitas pessoas, elas têm esse problema em procrastinar, em ficar achando, depois eu faço, e no final elas não fazem. Tem gente que fica o ano inteiro falando, eu vou começar a estudar daqui uma semana para esse concurso ou para esse vestibular. E não começa nunca, sempre vai falando, na próxima semana eu faço, na próxima semana eu faço. Faz isso com academia, com trabalho. Não, na próxima semana eu vou procurar um emprego novo. Não, na próxima semana eu vou me matricular na academia. E nunca faz. Então, eu vou dar aqui algumas dicas para se você tem esse problema de procrastinação e mesmo para se você não sabe se tem, para que quando você enfrentar esse problema você saiba aí o que fazer para dar uma maneirada para que você consiga resolver o problema. E antes de dar essas dicas, eu quero explicar uma coisa. Isso acontece porque nós não gostamos de nos esforçar para fazer as atividades. Nosso cérebro não gosta de se esforçar. Então, a gente sempre fica encontrando aí atividades no meio do que a gente está fazendo que não são mais prazerosas, ou simplesmente para fugir daquilo que a gente está fazendo, que está cansando a nossa mente. É muito comum que na hora que você está estudando, você começa a pensar em 1 milhão de outras coisas para poder fazer. Por exemplo, apontar um lápis e pegar um livro, ou fazer um café porque você está com sono. E no final, você acaba se propondo a ficar um tempo ali e você não produz quase nada naquele tempo. Você acaba fazendo outras coisas que seu cérebro começou a colocar na sua cabeça para que você fizesse e você não faz o que você precisava. Então, a primeira dica que eu quero te dar é: organize na noite anterior o que você vai fazer no dia seguinte. Sempre que a gente tem que tomar decisão, o nosso cérebro ele fica mais cansado. Então, quanto menos decisões você tiver que tomar durante o seu dia, mais focado você vai conseguir ficar naquilo que você faz e menos cansado você vai ficar quando tiver que tomar decisões que realmente importam. E você pode ver isso como naqueles empresários que às vezes parecem excêntricos, mas na verdade eles estão preocupados com a própria produtividade, que eles sempre usam a mesma roupa. E aqui para dar um exemplo, tem, né, o famoso Steve Jobs, ele sempre usava aquela camiseta preta, aquela calça jeans de lavagem azul e aquele tênis. Como ele usava sempre a mesma roupa todo dia, ele não tinha que acordar e se preocupar em que tipo de roupa ele ia vestir. Ele simplesmente usava a mesma roupa e ia para o trabalho e tomava realmente as decisões que eram importantes de ser tomadas naquele dia. É claro que você não é nenhum Steve Jobs, mas você tem as suas decisões que você tem que tomar aí todo dia e elas são importantes para você, elas são importantes para a sua vida, cada um tem a sua realidade. Então, se você aprender a se organizar, já saber no dia anterior o que você vai fazer no dia seguinte, você vai conseguir focar suas energias naquilo que realmente importa, tá bom? Então, eu quero que você, antes de dormir, faça aí essa lista das principais coisas que você precisa fazer no dia seguinte. E você não precisa fazer uma lista completa de tudo, colocar, vou acordar tal hora, vou escovar o dente, vou tomar café. Não, você não precisa fazer algo do tipo. Se você quiser, você também pode, mas você não precisa fazer isso.
você simplesmente coloque as atividades mais importantes. Especifique as atividades, mas coloque as mais importantes que você vai precisar fazer no dia seguinte. E a segunda dica é usar blocos de tempo. Talvez você já tenha ouvido falar na técnica de Pomodoro, é aquela da maçãzinha que fica correndo o timer, e ela exemplifica exatamente a segunda dica. Só que a técnica de Pomodoro ela é uma técnica específica dentro desses blocos de tempo aí. O bloco de tempo em si, ele é muito mais amplo. Muita gente pega e fala, eu vou ficar 2 horas fazendo tal coisa. Eu vou dar aqui o exemplo do estudo, porque é o que eu estou aqui mais acostumado a trabalhar. Mas isso aqui é com tudo, tá? Vou ficar 2 horas aqui estudando. E daí a pessoa começa a estudar, ela até começa bem ali, mas depois o cérebro dela começa a devagar. E o que acontece? Ela pega e fala, vou apontar o lápis. Aí vai, para um pouco, aponta o lápis. Aí para ela retomar o estudo, ela demora um tempo. Aí ela pega e fala, vou pegar um livro lá que eu tinha esquecido. Aí ela vai, procura o livro, acha, pega, volta. E daí ela volta, demora um tempo para voltar para os estudos. Aí assim que ela começa a entrar no estudo de novo, ela pega e fala, vixe, eu tô morrendo de sono aqui, eu preciso fazer um café. Aí ela vai lá para a cozinha, faz o café, fica esperando lá, fica pronto, volta, toma o café. Aí ela pega, volta pro estudo e daí ela vai fazendo isso, vai arrumando atividade e no final ela acaba estudando quase nada e acaba incluindo outras tarefas no meio do estudo e no final ela não faz nada bem. Dessas 2 horas que ela ficou ali tentando estudar, ela estudou no máximo uma meia hora. E isso acontece muito, tá? Muita gente faz isso. A maioria das pessoas faz isso. São poucas as pessoas que conseguem realmente ficar focadas naquilo que elas estão fazendo. Ainda mais por 2 horas. Eu sinceramente não conheço ninguém que consegue ficar totalmente focado no que está fazendo durante 2 horas seguidas. Isso é muito tempo. Eu não consigo, eu não conheço ninguém que consiga. E quando eu falo assim, ficar focado mesmo, é de verdade, é totalmente focado. Eu sei, isso é redundante porque o focado, ele já inclui a totalidade. Quando você tá com foco em alguma coisa, é só aquela coisa que existe para você, é só aquilo que você está pensando. Então é muito difícil a gente ficar focado o tempo todo em alguma coisa. E se você acha que você consegue ficar focado por tanto tempo, eu recomendo que você avalie de novo aí o seu foco, o que você está fazendo, o que você está produzindo, porque muito provavelmente você não está ficando focado. E se você utilizar bloco de tempo, você vai conseguir aí produzir bem mais no tempo que você tem. Se você acha que você já tem uma boa produtividade, por exemplo, em 2 horas, se você utilizar blocos de tempo, você vai ver que você ainda vai conseguir produzir muito mais do que você já produz. Porque é sério, quase ninguém consegue ficar 2 horas seguidas totalmente focado em alguma coisa. Mas como é que vai funcionar esse bloco de tempo? Você vai dividir o seu tempo entre produção e descanso. Então você, na hora que estiver produzindo, você vai ficar totalmente focado, você não vai fazer mais nada. E na hora que você estiver descansando, você vai descansar, você não vai ficar pensando no que você tinha que fazer. Então você vai fazer o seguinte, para começar, esse tempo não é universal, não é uma regra absoluta, existem pessoas que dividem o tempo de outra maneira. Eu mesmo, pro modo como eu trabalho hoje, eu divido de outra maneira, porque eu já aprendi a lidar melhor com a minha produtividade. Mas para você aí que está começando e que não tem produtividade quase nenhuma, começa com 25 minutos de foco total no que você está fazendo e 5 minutos de descanso. Você vai fazendo isso e daí, sempre que você nesses 25 minutos tiver algum devaneio, você começar a pensar, preciso fazer tal coisa, você pega e lembra. Não, eu tenho 5 minutos depois que terminar esse bloco de tempo para fazer isso que eu estou querendo fazer agora. Então você vai fazer isso, vai ficar 25 minutos focado e 5 minutos depois fazendo ali as suas tarefas, descansando, fazendo o que você quiser. Eu, por exemplo, já faço blocos de 50 minutos focado e 10 minutos descansando. Mas eu já aprendi a lidar melhor com a minha produtividade e eu consigo já ficar 50 minutos totalmente focado. Até as melhores pessoas que lidam com produtividade, que ensinam produtividade, o máximo ali que elas ficam num bloco de tempo é entre 50 minutos, 1 hora. É muito difícil alguém passar disso, porque como eu disse, realmente é muito difícil você ficar totalmente focado em alguma tarefa por tanto tempo. Então eles têm em mente que na hora que eles têm que fazer uma tarefa, eles vão ficar totalmente focados naquilo. E se você aprender a ficar totalmente focado no que você está fazendo, você vai conseguir produzir muito mais se você precisar disso para o seu trabalho. Você vai aprender muito mais se você estiver usando isso para o estudo. Então utilize essa técnica, comece já a implementar todas essas 2 dicas que eu dei para vocês, que eu tenho certeza
que elas vão tornar o seu dia muito mais produtivo, e se você aplicar isso ao longo do ano, você vai ver que você vai ter um ano inteiro muito mais produtivo. E é claro, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessas dicas que eu dei pra você, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe aí o vídeo para que mais gente possa ver e também ficar mais produtivo.